O assunto do vídeo de hoje é uma doença que até hoje não é totalmente compreendida. É uma doença que tira do paciente o movimento, o controle do próprio corpo e pode deixá-lo em um estado catatônico por décadas. Tudo isso enquanto está plenamente consciente da longa passagem do tempo. Acredita-se que cerca de 500 mil pessoas foram afetadas durante a pandemia, matando cerca de 1/3 e deixando o restante permanentemente alterado. A doença do sono atacou no início do século XX, antes de aparentemente desaparecer. No vídeo de hoje, vamos abordar os sintomas da doença do sono, o que se sabe sobre a doença e seu possível impacto na história mundial. A doença do sono, ou encefalite letárgica, ou EL, para abreviar, é uma forma rara de encefalite, ou seja, inchaço do cérebro. A doença afeta a parte do cérebro responsável pela produção de dopamina, sendo, portanto, vital para o controle do sistema nervoso. A EL foi identificada pela primeira vez por Konstantin Alexander von Okonomo, um médico e neurologista austríaco. Ele identificou uma doença nova entre pacientes que inicialmente se pensava estarem sofrendo de meningite ou delírio. Os sintomas são amplos e dependem do tipo com o qual a pessoa está infectada. Os sintomas mais comuns são distúrbios do sono e parkinsonismo, com movimentos involuntários que acompanham essa condição. Os sintomas da EL dificultavam o diagnóstico, com males comuns como dores de cabeça, letargia e febre presentes nos estágios iniciais da doença. Essa grande variedade de sintomas, com diferentes graus de gravidade, tornou difícil compreender a doença. Von Economo descreveu 3 formas clínicas de encefalite letárgica com sintomas específicos. Por exemplo, a forma hipercinética apresentará sintomas como alucinações visuais, mania e espasmos musculares. Essa nova doença foi observada pela primeira vez em 1916 em Viena, mas logo surgiram casos na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Essa doença tendia a ter 3 estágios, sendo o primeiro distúrbios do sono e o segundo movimentos oculares incontroláveis. Depois disso, vinha um período de recuperação em que tudo parecia estar bem. O que acontecia alguns anos depois era o terceiro estágio, em que o paciente sofria uma deterioração semelhante ao Parkinson. A morte geralmente ocorria devido ao coma, insuficiência respiratória ou danos ao cérebro causados pela inflamação. Os membros do paciente ficavam extremamente fracos ou rígidos, exigindo que outra pessoa ajudasse com os movimentos. Outro sintoma notável era que o paciente ficava com o rosto sem expressão, como uma máscara, incapaz de controlar os músculos faciais. Alguns pacientes apresentavam uma crise oculogírica, que é quando os olhos reviram descontroladamente para trás, e isso podia durar horas seguidas. Alguns pacientes apresentavam mudanças drásticas de humor ou de personalidade, alteradas pelos danos causados pela inflamação no cérebro. Os pacientes se irritavam facilmente, frequentemente perdendo parte de quem eram antes. Distúrbios do sono faziam o paciente dormir por semanas seguidas. Embora pudessem ser facilmente acordados, voltavam a dormir imediatamente. Alguns apresentavam uma inversão do ciclo dia-noite, enquanto outros experimentavam insônia severa. Em alguns casos, o sono se transformava em coma, do qual muitos nunca despertavam. Muitos ficaram em estados semelhantes ao sono por décadas, sem cura ou tratamento disponível. Muitos ficaram sob cuidados de hospitais especializados em fileiras de camas com pessoas adormecidas que não podiam ser despertadas. O que é incrivelmente assustador é que alguns desses pacientes em hospitais de cuidados especiais estavam, na verdade, conscientes e cientes da passagem do tempo, mas presos dentro de seus corpos não responsivos. Na década de 1920, esses casos tardios de parkinsonismo começaram a se tornar mais evidentes. Ao contrário de outras condições de parkinsonismo, parecia afetar mais pessoas jovens do que idosas, geralmente pessoas entre 10 e 45 anos de idade. Tão rapidamente quanto a doença apareceu,
ela também desapareceu. Durante todo esse tempo, a gripe espanhola devastava, tirando milhões de vidas. Enquanto algumas teorias tentavam ligar a EL à gripe espanhola, não havia uma resposta definitiva sobre sua causa. Até hoje, qualquer ligação entre a gripe espanhola e a EL não foi confirmada, apenas que as duas doenças se espalharam ao mesmo tempo. Só em 1969 surgiu alguma esperança de tratar aqueles que ficaram nos estados de sono causados pela EL. A levodopa foi saudada como um medicamento milagroso capaz de curar o parkinsonismo. O medicamento foi desenvolvido para tratar as condições motoras do parkinsonismo com o uso de dopamina. Esse trabalho teve como pioneiro Oliver Sacks, que documentou suas experiências em seu livro Tempo de Despertar. O medicamento foi administrado a pacientes com EL, incluindo uma chamada Rose R. Rose havia sido afetada pela EL na década de 1920, caindo em um sono catatônico. Quando ela recebeu o medicamento, acordou, tendo perdido os últimos 40 anos. Ela não conseguia compreender o novo mundo, ainda se sentindo conectada à década de 1920. Com o tempo, ela deixou de responder à levodopa e voltou a entrar em coma. Para outros, qualquer sucesso inicial era seguido por respostas maníacas e movimentos incontroláveis. Após décadas de deterioração, muitos daqueles que sofriam há muito tempo com os efeitos da EL não tinham tratamento. Os danos cerebrais impediam a recuperação a longo prazo para muitos pacientes. Embora não tenha havido outra pandemia ou surto de EL, houve casos esporádicos de tempos em tempos. Um exemplo é o de Beck Howells, de 23 anos, que, em 1933, foi acometida por EL. Foram feitas tentativas de investigar se havia ou não uma ligação entre a gripe espanhola e a EL, com tecidos cerebrais da década de 1920 sendo examinados. Nenhuma evidência de ligação foi encontrada e, embora Beck Howells tenha sobrevivido, levou anos para ela se recuperar. Mais ou menos na mesma época, o Dr. Russell Dale, do Hospital Great Ormond Street, procurou reunir o maior número possível de pacientes que sofriam de IL. Ele conseguiu reunir um grupo de 20 pacientes e começou a tentar encontrar algo que ligasse todos eles a uma possível causa. Uma queixa comum de todos era que, antes de sofrerem de IL, eles haviam tido dor de garganta. Os exames revelaram que todos os pacientes haviam sido infectados por uma cepa rara da bactéria Streptococcus, a bactéria responsável por um mal tão comum. Acredita-se que, em algumas pessoas, a resposta autoimune do corpo reage de forma exagerada à infecção, atacando o cérebro em vez disso e causando o parkinsonismo. Quando os registros originais da década de 1920 foram examinados, foi revelado que muitos dos pacientes com EL também estavam infectados com diplococo, uma cepa de Streptococo. Essa continua sendo uma das teorias mais plausíveis sobre a causa da EL, mas de forma alguma é definitiva. Quanto às curas, atualmente não existe nenhuma conhecida. Embora existam tratamentos para ajudar a controlar os sintomas, a EL continua sendo uma das doenças menos compreendidas. Felizmente, ela é muito rara, com apenas algumas dezenas de casos desde a pandemia do início do século XX. O que é interessante, no entanto, é o possível papel que a doença teve na história mundial. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, teria papel fundamental nas negociações de paz da Primeira Guerra Mundial em Versalhes. Ele defendia que a Alemanha não deveria ser punida excessivamente. Isso contrariava a delegação francesa, abalada pela guerra. Wilson ficou famoso por ter adoecido durante as negociações de Versalhes, com o que se acreditava ter sido um derrame, e após isso, ele mudou sua posição sobre o tratamento severo à Alemanha. No entanto, a encefalite letárgica como possível causa dessa mudança deve ser considerada, já que Wilson ficou acamado e passou a ter episódios de euforia ou mania, além de ficar paranoico em proteger seus documentos de todos.
As consequências do Tratado de Versalhes são entendidas como tendo contribuído para a ascensão do nazismo e, portanto, para a Segunda Guerra Mundial, talvez em parte causadas pela possível infecção de encefalite letárgica de Wilson. Há dúvidas se o parkinsonismo de Adolf Hitler, notado pelo movimento involuntário do braço esquerdo, foi causado por encefalite letárgica. Os primeiros sinais de parkinsonismo de Hitler surgiram em 1923, aos 34 anos, coincidindo com a pandemia de encefalite letárgica. Algumas pessoas notaram que ele apresentava sinais característicos, como os olhos virando para trás, algo observado em casos de parkinsonismo após encefalite letárgica. Vale ressaltar que muitas das crenças de Hitler já estavam consolidadas antes da Primeira Guerra Mundial, mas a condição pode, em parte, explicar alguns de seus comportamentos mais maníacos ou compulsivos. Não há dúvida de que a encefalite letárgica é uma das doenças mais perturbadoras e interessantes do século XX, ofuscada pelos milhões de mortos causados pela gripe espanhola. Um enigma até hoje, felizmente raro, mas ainda assim um pesadelo. E estar preso dentro do próprio corpo, perder o controle das funções corporais, é um horror que não se pode compreender. Vale mencionar também que, enquanto editávamos este vídeo, encontramos imagens e um relatório de alguém que sofreu de encefalite letárgica. Esse paciente arrancou os próprios olhos. Há imagens de um médico segurando a cabeça dela enquanto a câmera mostra as órbitas vazias. E na cena seguinte, 2 olhos com os nervos ópticos ainda presos. Isso me levou à conclusão de que a encefalite letárgica é a doença mais assustadora da história. Só podemos esperar que uma doença tão assustadora não volte tão cedo.